Direito do trabalho. Artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na consolidação. Cabe destacar que nós temos o artigo 197, que trata dos crimes contra a organização do trabalho. Então, nós vamos ter o crime de atentado contra a liberdade de trabalho, o crime de atentado contra a liberdade do contrato de trabalho e boicotagem violenta, o crime de atentado contra a liberdade de associação, o crime de paralisação de trabalho, seguida de violência ou de perturbação da ordem, o crime de paralisação de trabalho de interesse coletivo, o crime de invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, o crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, o crime de frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho, o crime do exercício de atividade com infração de decisão administrativa, o crime de aliciamento para o fim de emigração, o crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. No crime de atentado contra a liberdade de trabalho, lá do artigo 197, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, de acordo com o Código Penal, o ato de constranger alguém com violência ou grave ameaça, ele vai trazer duas situações. A primeira, aquele que exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. A pena é uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. A segunda situação é a de abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica. A pena é a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Agora nós vamos para o crime de atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Ela está no artigo 198 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Agora, o crime de atentado contra a liberdade de associação está no artigo 199 do Código Penal. Constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. A pena é a pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. O crime de paralisação de trabalho seguida de violência ou de perturbação da ordem está no artigo 200. Participar de suspensão ou abono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Para que se considere coletivo o abono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Já no crime de paralisação de trabalho de interesse coletivo, do artigo 201, ele traz que participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Já no crime de invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, que é o crime de sabotagem, está no artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Aí a pena já muda, ela passa a ser uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Lá no crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, do artigo 203, ele trata da frustrar ou da frustração, né? Tipo lá é frustrar mediante fraude ou violência. Direito assegurado pela legislação do trabalho. A pena é uma pena de detenção de 1 ano a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Nós temos o parágrafo 2º, que ele vai tratar que na mesma pena incorre quem? Inciso 1º. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. O inciso 2º, ele traz aquele que impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. O parágrafo 2º, ele vai tratar do aumento de pena. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Lá no artigo 204, ele vai tratar do crime de frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho
terá a pena de 1 mês, a pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. No 205, ele vai tratar do exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, a pena é uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Já o artigo 206, ele vai tratar do crime de aliciamento para fins de emigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude com fim de levá-los para território estrangeiro. A pena é pena de detenção de 1 ano a 3 anos e multa. Já o artigo 207, ele trata do crime de aliciamento de trabalhadores de um local para o outro dentro do território nacional. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. O parágrafo 1º trata de que incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade para execução do trabalho dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Já o parágrafo 2º, ele trata do aumento de pena. A pena, ela é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física, mental. Então, o Código Penal, ele tratou no capítulo 4 dos crimes No capítulo 4, ele trata dos crimes contra a organização do trabalho. Coadunando com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 77 do TST, ela trata da punição. A punição, ela foi mantida. Então, é nula a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância interna a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. A empresa, ela tem o poder de mando. Então, ela tem as normas regulamentares dela. Se ela obriga através dessa norma e aplica a punição a um empregado, esse empregado, se não houver, no caso de uma irregularidade, um inquérito ou uma sindicância interna dentro da empresa, a punição é nula. Ela só pode punir, de acordo com a súmula 77, se houver o inquérito ou a sindicância. Do contrário, é nula essa punição. Por fim, é importante destacar que o Tribunal Superior do Trabalho, na orientação jurisprudencial da Seção dos Dissídios Coletivos, SDC, na OJ 30 da SDC do TST, ela trata da estabilidade da gestante, referente à renúncia ou à transação de direitos constitucionais e da impossibilidade de renúncia.
ela foi republicada em decorrência de erro material no DEJT de 19, 20 e 21 de setembro de 2011, nos termos do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. A proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante para garantias referentes à manutenção do emprego e salário.